Apaga essa luz, vamos assistir esse vídeo. Esse vídeo chegou para mim ontem, o Doug fez. Glória a Deus. A gente vai assistir. Ele tem uma imagem, olha que ele me mandou, bateu direitinho com a mensagem. Pode aumentar a música. Estão conseguindo ler aí? Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Adora o Senhor. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz a nós nesta noite assim. Nesta manhã. Obrigado.
Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pós comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. E tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, eu estava preparando a palavra para hoje, e a propósito desse dia que nós comemoramos, nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Existe um plano de Deus antes de tudo. Deus, ele nunca errou, ele nunca falhou, ele nunca oscilou naquilo que ele precisa fazer e o que ele tem que fazer a favor do teu povo. Esse plano, ele se chama plano da redenção. Possa ser que você nunca tenha ouvido falar disso, ou se já ouviu, já esqueceu. Deus nos deu uma vida, memoriza isso. Deus nos deu uma vida física e temporária. E nós precisamos entender que somos matérias. E eventualmente todos nós morreremos. Todos nós morreremos. E isso tem que ficar bem claro para nós, que não é um acidente nós morrermos. Não é um acidente, louvado e exaltado é o nome do Senhor Cristo, acontecer de cada um de nós partirmos em algum tempo da vida. Não é um plano da evolução. Estava na agenda de Deus. Mas nós também devemos entender que o resultado da circunstância da quais temos conhecimento disso com muita propriedade, ele só vai vir pela palavra do Senhor Jesus. Porque os ensinos aleatórios por aí, ele prega em reencarnação, ele prega muitas coisas que fogem do princípio bíblico. E não é esse o caminho, porque isso aqui não está no meu radar hoje, falar sobre reencarnação. Mas eu quero te falar sobre algo que o Senhor tem preparado para nós nesta terra. Quando Adão e Eva pecaram, Deus só não lhes expôs as terríveis consequências dos seus erros, mas também lhe denunciou ou lhe avisou a existência de um plano maravilhoso que lhe garantia, olha, pensa, vamos aqui abrir um parênteses. Lá no começo da história, Adão e Eva deram ouvido a coisas que não precisaria, mas ouviram. E ouvindo, a gente tem a consequência do pecado. Mas tendo a consequência do pecado, a gente não está sendo escravo mais do pecado. Porque agora, Deus ele mostra o plano. Deus apresenta o plano da redenção, o plano da mudança, o plano da virada. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ele garante uma vitória sobre o pecado e sobre a morte. Você tem que memorizar isso.
Deus, ele garante uma vitória sobre o pecado e sobre a morte. Deus, ele dá a certeza de que nos planos dele é a certeza, é a garantia de vitória. Devemos descansar no Senhor e saber que ele é fiel para cumprir os teus planos ao nosso favor. E isso a gente tem que conhecer e tem que memorizar como o plano da redenção. E a gente vai se debruçar sobre 2 princípios aqui nesta noite. Hoje é 2 princípios básicos. Existem vários outros, mas eu separei 2 princípios para a gente falar aqui nesta noite. O primeiro, qual é a solução para o pecado? Uma pergunta. Vocês já se fizeram essa pergunta? Qual é a solução para o pecado? E o que é o pecado? A gente é nascido no pecado. E aí eu não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. Por que Deus permitiu a gente nascer no pecado? Deus tem uma solução para isso. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E o outro princípio que nós vamos falar aqui um pouquinho. Por quê? Porque unicamente Cristo pode ser o Salvador. Quando ele fala de homens, ele está falando da raça humana, de homens e mulheres. Por que só Jesus pode ser responsável pela nossa salvação? Por quê? E quando a gente temos essa convicção, essa certeza de que só Jesus pode me dar a salvação e eu estou apoiado no plano dele de salvação, você não tem que ter medo de viver neste mundo ainda que, como a palavra diz, já estás nas mãos do maligno. Irmãos, como aplicação, a solução para o pecado, a solução para resolver o pecado, nós como ser humano, nós precisamos de um Redentor que pudesse como homem ser capaz de obedecer perfeitamente, aleluia, no lugar dele, a lei que fora violada. Nós lemos no livro do Gênesis uma sentença para a serpente, por ela ter violado os planos de Deus, induziu a Eva induziu a Adão, e os dois pecaram. A gente sabe da história, a gente conhece a história, mas antes de tudo isso acontecer, nós temos que entender que esse Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que fez céu e mar, fez a cada um de nós, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um com o seu DNA. Ele não erra nos seus planos. E na Trindade Santa já existia uma solução. E a gente abre para entender como isso aconteceu. A gente já pode pensar na primeira reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles se dialogando, eles se falando. Olha, se a gente vai dar a oportunidade deles viver e o pecado pode existir, como é que nós vamos resolver isso? Para eles terem a garantia de salvação eterna. Eu começo a viajar, eu começo a pensar, Jesus se colocando no lugar para a solução do problema. Jesus se apresentando. Falar na nossa linguagem, deixa comigo. Eu vou lá. Eu vou cumprir o propósito de obedecer à vontade do Pai. Obedecendo à vontade do Pai. Vamos aqui para uma fala de analogia. Pode
Pode ser que o Espírito Santo fala, mas você vai sofrer, você vai apanhar, você vai ganhar título de o pior bandido, você vai ganhar o título de o maior marginal. E aí Jesus olha e fala, não tem problema, porque o plano do Pai é perfeito. E se o plano do Pai é perfeito, alguém precisa mostrar para eles que há uma condição de viver buscando uma perfeição no Pai. A lei foi violada. E ao mesmo tempo recebe um lugar do homem a penalidade. Porque era devido uma penalidade. A saber, a morte, sem no entanto por ela ser subjugado. É preciso nós entendermos isso. Está claro que esse Redentor, ele não poderia ser um de nós. Esse Redentor não poderia ser um de nós. Por que não poderia ser um de nós? Porque nós, filhos da descendência de Adão, já temos o DNA do pecado. Fomos corrompidos. Aí entra o mistério de Deus, em que algumas pessoas querem colocar palavras, querem colocar achismo. A palavra de Deus é por ela que nós devemos nos basear. No livro de Mateus ele fala, ele narra uma história de um casal ainda sem casar, mas ele olha esse casal sendo homens e mulheres obedientes à vontade do Pai, viviam sobre os preceitos da lei de Moisés. Quem nunca ouviu falar de José e Maria? Quando o texto de Mateus ele narra a história apresentando José e Maria, ele fala, existe um casal, existe uma mulher que obedece, existe uma mulher que anda de acordo com a vontade do Pai, existe um homem que ele é diferente. E o mais interessante, eles estão namorando. Deus era perfeito. Ele envia o seu anjo a falar com Maria e fala para Maria, se prepara, porque do teu ventre vai vir um que vai resolver todos os problemas da humanidade. Vai vir um que vai resolver o problema da violação. Vai vir um que vai resolver o problema da queda. Vai vir um que vai resolver os pormenores do descaso. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse, quando ele vier, não fique preocupada com o que vão falar de vocês, porque ele o escolheu, ele o chamou para o nome dele ser glorificado. Eu já posso aplicar só no comportamento de Maria. Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus chama, está chamado. Ainda que o mundo rejeita, ainda que o mundo não acredita, ainda que o mundo levanta-se contra, ele escolheu. E se ele escolheu, o plano dele é perfeito. O plano de Deus, ele é perfeito. Eu começo a olhar e ver Maria, Marconi, não filho da condição de ser o ventre aonde o Messias poderia vir, mas Deus já tinha o conhecido, como ele falou para Jeremias, eu conheço você desde o ventre. Aleluia. Aleluia. E este está claro que não poderia ser um de nós. Por que, pastor? Porque primeiro, em seu estado pós-queda, nós não teríamos como, ainda que acharíamos capaz. Porque o plano de Deus foi perfeito para Adão. Adão, quem não conhece a história vai lembrar de tudo aqui está permitido, menos daquela árvore. Tudo aqui está permitido para você,
menos daquela árvore. Eu já falei que na história, quando Deus dá a missão para Adão, Eva não estava. Mas Deus olha para Adão e fala: você precisa de uma adjuntora. E cria a mulher da costela de Adão. Satanás, astuto e sagaz, Satanás, astuto e mentiroso, ele está na história muitos antes de que nós. Peraí, Eva não viu que Deus tratou com Adão. E Eva não viu que Deus tratou com Adão. Satanás pega a chave e vai corromper a mente de Eva. O que nós devemos tomar cuidado, o que nós devemos ter a decência, o que nós precisamos é não abrir mão do discernimento de Deus em nós. E esse discernimento faz a gente saber da onde é a fonte da verdade, aonde está descendo a verdade e por qual caminho eu preciso trilhar. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E este sendo capaz de obedecer uma lei perfeita, e este sendo capaz de andar por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, mas no objetivo de somente obedecer à vontade do Pai. A justiça de Deus, ela exigia os requisitos para o Redentor. Ele deveria ser obediente, ele deveria obedecer com perfeição a obediência, ele deveria, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, trazer a natureza humana e a vida a si mesmo. Mas sabe como Deus resolveu esse dilema? Com um plano, e esse plano nós chamamos de plano da redenção, aonde está posto em Cristo Jesus. Quando nós olharmos para Cristo, nós não devemos mais olhar com um olhar qualquer. Quando nós pensarmos em Cristo, nós não devemos pensar de uma forma aleatória qualquer. Nós devemos olhar lá o meu Redentor, lá o meu Salvador, lá a minha oportunidade de ter uma vida eterna. E essa vida eterna vale a pena a gente ser, palavra frágil, humilhado, rejeitado, excluído. Estava pregando sexta-feira na igreja dos pastores amigos. Eu falei, uma adoração que vale a pena, ela traz resultado até no meio de uma sociedade que não adora a Jesus. E se a gente olhar para o cenário em que estamos caminhando, cada vez mais o circo está se fechando para quem é cristão de verdade. Quando eu falo ser cristão de verdade, não é ser cristão porque o meu pai é, não é ser cristão porque o meu marido é, não é ser cristão porque minha esposa é, não é ser cristão porque o meu filho é, não, é ser cristão porque eu aceitei ele como meu dono, eu aceitei ele como meu Senhor. Eu tenho uma responsabilidade de ser a maior interpretação dele nessa terra. Aleluia. Por esse plano, Jesus Cristo, o Filho de Deus assumiu solenemente o compromisso de se tornar o fiador da raça humana. O que seria um fiador? Quem já alugou casa aqui? Existem imobiliárias que não te alugam a casa se você chegar lá só com a sua palavra. E está certa, porque ela não te conhece. Como ela vai confiar o bem dela, ou o bem que ela está administrando, numa pessoa que ela não conhece? Do mesmo jeito, como eu quero ir para as ruas de Ouros, viver a morada celeste,
somente com a minha fala. Não, eu preciso ter um atestador agora. Eu preciso ter alguém que me comprou, ou que vai fazer valer a pena o preço a ser pago por aquela morada. Deixa eu te dizer, se você não sabe, só existe um. Este é Jesus Cristo. Se nós estamos achando que o caminho de chegar ao céu é por nossas malandragens, é por nossas espertezas, é por nossos trejeitos, é por aquilo que a gente tem por habilidade humana e carnal, o caminho de chegar lá é se rendendo aos pés da cruz. O caminho de chegar lá é reconhecendo a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e ele entendido de que a sua adoração é sincera para com ele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Jesus, sendo o fiador da raça humana, essa foi a solução de Deus para a única e a melhor solução. Somente Cristo possuía as 3 qualificações essenciais de um Salvador. Ele foi obediente até a morte. Ele foi servo até a morte. Ele se deu até a morte. E ele tinha a característica de filho. Um filho que tinha o anseio de viver a vontade do Pai. Ainda que sem beleza, ainda que sem formosura, porque Isaías fala isso, o profeta Isaías fala, está vindo a solução, e essa solução não tem beleza. Olhando para ele, vocês não vão achar nada, mas nele está a responsabilidade e a solução para nós chegarmos ao céu. Nós precisamos entender de fato quem é Jesus. Minha filha me mandou um vídeo essa noite de madrugada. E ela falava assim no vídeo: por que amamos? Ou por que queremos amar? Porque nós começamos a conhecer. E se nós o conhecemos, nós começamos a manifestar o amor na pessoa. Não é assim? O amor se manifesta a partir do relacionamento com a pessoa que você se deseja viver. Olhando para a perspectiva do amor de Jesus a nós e o nosso amor em contrapartida a Jesus, a gente está uma diferença, sim ou não? Porque ele, antes mesmo de nós existirmos, ele já manifestou o seu amor por nós. Antes mesmo de nós estarmos aqui, ele já se manifestou solidário a nós. Mas a nós decidimos querer conhecer a ele. Nós, Deus abençoe meu irmão, nós decidimos viver para ele. E se nós decidimos viver para ele, esse amor tem que começar a ser real, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa. Sabe quem entendeu isso? Sabe quem viveu isso na pele? Sabe quem trouxe isso como lição para nós? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo fala: o morrer para mim é ganho, mas enquanto eu viver aqui, eu viver para mim é Cristo, e a nossa vida tem que ser essa. Confronto, porque a gente cresce no confronto, a gente cresce quando somos confrontados sobre a nossa verdade. Eu falei aqui na quinta-feira, a igreja brasileira,
para mudar o seu status de adoração perfeita, ela precisa ser chacoalhada no confronto. Ela precisa ser perseguida. Poxa, pastor, perseguida? Vê o comportamento de um cristão de uma igreja perseguida para nós que temos liberdade de servi-la. Quem gosta de missão, quem tem curiosidade de missões, vá ver como os crentes no Paquistão vivem. Vai ver como os crentes na Coreia vivem, sob a pressão de não poder falar do Evangelho. A título de curiosidade, no filme Deus Não Está Morto, se não me engano, no último, uma cena ficou na minha memória. O pastor está preparando o sermão e ele está falando: eu preciso falar alguma coisa, vê se você consegue me ajudar. E esse pastor, que é o amigo dele, que chegou no cenário e começa a falar para ele começa a falar do povo da África, do prazer de servir ao Senhor. E eu não vou saber dizer exatamente, mas essa palavra me ficou na memória. Depois assiste lá, que vale a pena assistir esse filme. O tema do filme fala sobre liberdade. Mas essa chave não ficou na minha memória. O pastor falou assim: e quando eles estão perseguidos, sabe o que eles estão dizendo? Pai, prepara o caminho que eu já estou voltando para casa. O prazer de servir ao Senhor, ainda que perseguido, é saber que você tem um endereço, que você tem uma morada. Mas pastor, o que eu vou fazer com tudo que eu tenho aqui nessa terra, com os meus sonhos, com os meus desejos, com os meus prazeres, com tudo aquilo que eu posso alcançar? As meninas que estão aí em fase, os meninos que estão na fase de estudar, conhecer o mundo, conquistar faculdades, conquistar coisas na vida, nós que também podemos conquistar. Tudo isso só vale a pena se Jesus estiver no plano. Tudo isso só traz satisfação se Jesus estiver no plano. Por quê? Unicamente Cristo pode ser o Salvador dos homens. No plano da redenção tem uma promessa do libertador. Foi o texto que eu li com vocês aqui nesta noite. Em Gênesis ele apresenta que a serpente maldita, ela foi sagaz, ela foi audaciosa em intervir nos planos de Deus. Mas Deus já tinha no cenário da história, Deus já tinha no seu plano de salvação, Deus já tinha, aleluia, na sua agenda, um dia aquela serpente que, aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo, que acarretou tanta dor, tanta luta, tanta perda, tantas coisas tão irreparáveis, ela seria destruída e ela será destruída e para sempre. Mas esse que irá fazer isso, e esse que irá fazer, aleluia, trazer a solução desta situação, é Jesus Cristo Nazareno. Só Ele pode. Aleluia. Para que nós, como descendentes, não se esquecesse, ou não nos esquecemos desta promessa. Deus criou um meio de solução eficaz e que nós temos que carregar na nossa memória: a obra de Jesus. Desde os séculos passados, Jesus vem pregando, ou vem sendo pregado, em símbolos, em adorações, em rituais. Rituais, pastor. Se você abrir o livro de Hebreus capítulo 9, você vai ver que este sangue de Jesus,
ainda na antiga aliança, precisaria, para a confissão dos nossos pecados, pegar um cordeiro. E ele tinha que ser puro, ele tinha que ser simples, ele tinha que ser, uma palavra para nós entender, vou falar puro para não ficar tão vulgar. Pureza, o que te traz como pureza? O que te traz como limpo? Esse cordeiro, ele tinha que ser pego e levado, vamos entender aqui como que seria o cenário do templo. Tinha uma bacia da propiciação, e esse cordeiro era levado até aquele lugar e tirado o sangue dele, e o sangue dele representando hoje o sangue de Jesus, tirava o peso do pecado das pessoas. Mas vindo anos e anos, e a consequência do pecado sem solução, no plano de Jesus estava, no plano de Deus estava Jesus, a vinha pelo ventre de Maria. E Jesus vindo pelo ventre de Maria, no plano sacrificial, ele cresce, chega à idade dos 30 anos, começa o seu ministério, ele sai chamando homens, ele sai chamando mulheres, ele sai chamando todos aqueles que queriam seguir, e ensinando, e falando sobre a sua palavra, e orientando, e dizendo um dia, aleluia, eu não vou estar aqui, e eu não estando aqui ainda, assim terá o Espírito Santo, porque eu vou morrer por cada um de vocês, ainda que eles não entendiam, mas eu estarei à direita de Deus, afirmando a vocês que vale a pena seguir esse caminho. Todo pecador, toda vez que cometesse pecado, deveria escolher um cordeirinho sem defeito, sem mancha, do seu rebanho, e confessar sobre ele o seu pecado, transferindo-o simbolicamente para o animal, matando, retirando-lhe todo o sangue, e queimar a vítima no altar, no holocausto. Ali estava o símbolo de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, vai de nos dizer assim: no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele, e ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que é que nós, quando olhamos para a cruz e hoje vazia, nós trazemos como memória? Ele morreu, ele está à direita de Deus, por mim que não mereço. Não estava aqui no script, mas eu vou deixar aqui bem claro. Sabe qual é o efeito da graça? Sabe por que a graça existe? Sabe por que Deus ministrou a graça e deixou a graça ser ministrada a nós? Quando eu olho para mim, eu olho para você, e eu consigo enxergar: Ele conseguiu me salvar, porque Ele não pode te salvar também. Se Ele achou um cara pecador, um cara tão errado como eu, um cara tão atrapalhado como eu, e Ele foi à cruz do Calvário e morreu por mim, porque Ele não pode fazer por você também, porque Ele não pode fazer por nós também. Isso está dizendo, Ele não faz exceção de pessoas, e nós também não devemos fazer, nós devemos adorá-lo e dizer: Senhor, salva Ele também, Senhor, muda Ele também, Senhor, transforma Ele também. Aleluia. É isso que precisamos entender. O pecado dos homens foi posto sobre Cristo. Embora fosse Ele inocente, sujeitou-se a sofrer da penalidade de culpa, para que pela fé nele o mundo pudesse ser salvo. A título de curiosidade,
escolhido por Deus sabia do que estava proposto a vir sobre Jesus. E eles não queriam carregar o sangue de Cristo nas costas. Eles transferem para Roma. E transferiram para Roma a penalidade para um marginal de alta periculosidade era a morte de cruz. A penalidade para o maior bandido, o maior criminal. Pensa na pessoa. Fala um bandido do nosso tempo mais perigoso. Fala um nome. Marcola? Fernandinho Beiramar. Fala outro. Já tá, né? Já tá no ápice. Marcola. Fernandinho Beiramar. Como? Champinha, nem lembro desse. Eu sou da época do Cabo Bruno. Quantas vidas esse homem tirou? Quantas vidas esse homem ceifou? Sabe a morte que essas pessoas mereciam? Porque é aquela que nós julgamos que deve ser acontecer. Foi essa morte, a pior morte, foi a que Jesus assumiu no meu e no seu lugar. A morte do pior bandido, a morte do homem mais cruel, a morte do homem mais, vou falar aqui, mais endemoniado. Foi essa morte que Jesus assumiu no nosso lugar. A gente conhecendo isso, o que nós fazemos com tudo isso? Às vezes o nosso comportamento é dar de ombros. Ah, foi ele, não foi eu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um dia ele vai voltar. E ele vindo buscar a tua igreja, e não é terror, e não é colocando medo, mas a palavra de Deus fala que ele irá buscar a tua igreja. E vindo buscar a tua igreja, ele vai encontrar homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade. Porque João, no capítulo 4, ele encerra o capítulo 4 dizendo: e o Pai está na procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O adoram em espírito e em verdade. Isso nos dá a identidade de ser alguém que tem a característica daquele que o adora. Chegando à plenitude do tempo, o Filho de Deus veio à terra. Tinha ele que cumprir algumas condições, a fim de que o plano da redenção do homem obtivesse êxito. E eu quero encerrar esse sermão com os 2 versículos, e eu vou ler para vocês nesta hora. Romanos capítulo 8, e o versículo 3 vai dizer assim: portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho à semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Vou ler de novo para você memorizar. Portanto, era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Por que a lei estava enferma pela carne? A corrupção, o jeitinho malandro do ser humano, os trejeitos do homem corrompeu a lei de Deus. Mas Deus, como não erra no plano, Deus, como ele é perfeito, Deus, como ele é justo, ele, olha só, meu amado, ele é fácil. Deus, ele traz a solução, enviando o seu Filho, a parte B do texto, enviando o seu Filho à semelhança de carne. Deus precisava ser como um de nós, na carne, sujeito às mesmas paixões, sujeito a viver os mesmos erros, mas
mas ele preferiu obedecer à vontade do Pai. E obedecendo à vontade do Pai, ele condenou o pecado manifestado pela carne. Para encerrar, Filipenses capítulo 2, o versículo 5 e 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens. Irmãos, esse texto ele me pega. Sabe o que é? Fazer assim comigo e me deixar no chão e falar: Sadraque, você não é nada se não for a minha graça. E de fato, cumprindo ele se revestiu de carne humana. Ao nascer de Maria, a virgem israelita, o seu nascimento com a sua natureza tempórea, divina, humana, ao mesmo tempo, constituiu um mistério, ou constituiu algo que Deus tinha planejado em Jesus, no sofrimento, na imagem do pior bandido. Ele se entregou por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando, glorificando, exaltando, nos esvaziando de nós mesmos. E esse esvaziar de nós mesmos só tem uma forma de eu explicar para você: natureza carnal e natureza espiritual. Natureza carnal, ódio, inveja, luxúria, vaidade, corrupção. Natureza espiritual, renúncia, renascimento. Meu irmão, transformação de vida. Meu irmão, comunhão. Meu irmão, amor. Isso é vida espiritual. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, é sobre o teu nome, sobre a sua vontade que nós aqui, Senhor Jesus Cristo, nos colocamos, Pai, para ser ministro do Senhor, para falar do plano perfeito, Pai querido, que o Senhor tem, ainda não há muita simplicidade, mas que o Senhor não erra no plano, o Senhor não erra nas suas escolhas, o Senhor não errou no chamado. O Senhor nos chamou para o teu nome ser glorificado. E nós precisamos nos reduzir, Pai querido, nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar dos nossos egos, Pai querido, nos esvaziar, Pai querido, daquilo que nos corrompe, para que o teu nome seja glorificado em nós. Senhor, que vivamos o teu sobrenatural, que vivamos a tua glória, que vivamos a tua majestade, que vivamos, Pai, a plenitude do teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem aqui, Marconi e Doug. Hoje vai ser diferente. Marconi vai tocar, né? Hoje tá dormindo a menina aí? Vem cá, Manu. Coloca alguma. Vem cá, Manu e Doug. Vem cá. Enquanto eu faço a leitura da ceia, lave as mãos de vocês e vamos servir a ceia do Senhor Jesus. Aleluia.